Ontem a gente estava comentando sobre o editorial do Estadão. Eu falei, gente, agora tá até o nome. Para não chamar de ditadura do judiciário, agora a gente vive numa democracia bastarda. E tem algumas coisas que vão acontecendo que vão chamando a atenção. Como chama a minha atenção. Eu tô lá, né, na minha leitura diária, abro o Metrópolis, olha a manchete do Mário Sabino. A ditadura e a democracia bastarda. Na hora que eu li isso, eu falei, por um momento eu achei, deve ter assistido meu vídeo de ontem. Mas não, eu não duvido que assista. Aí eu falei, mas rapaz, olha só, né? Vamos ver o que o Mário Sabino tem a falar. Depois que Bolsonaro virou réu no processo por tentativa de golpe, a imprensa está empenhada em afirmar que o país não está sob a ditadura do Supremo. Um dos jornais, o Estadão, disse que os desvios da corte significam não a ditadura, mas o abastardamento da democracia. Isso porque a imprensa profissional trabalha sem censura. A gente comentou bastante sobre isso ontem, né? De fato, a democracia brasileira, no seu abastardamento, faz supor que a imprensa profissional existe outra. Porque o simples fato de você usar esse termo já é um termo safado. Porque dá a ideia que tem uma imprensa que não é profissional. Se você precisa chamar de imprensa profissional, é porque tem uma que não é profissional, que nem é imprensa. São os blogs sujos, os blogueiros de extrema direita, até os blogueiros petistas, né? Que já estão sendo descartados ao longo do tempo. Acharam que iam ter a sua volta triunfante e estão passando vergonha. Então aqui já é uma ferramenta retórica. Mas enfim, faz supor que a imprensa profissional está completamente livre para fazer o seu trabalho, mas é uma suposição falsa. Hoje, a autocensura regula a imprensa brasileira em relação ao Supremo. É impossível publicar reportagens objetivas sobre aspectos suspeitos da vida de magistrados da mais alta corte brasileira. A autocensura se estabeleceu a partir de 2019, depois da censura direta à revista que fundei, a revista Cruzoé. Embora a censura tenha sido levantada por causa do clamor público, ficou claro para os jornalistas que era arriscado demais mexer com certos defensores transigentes dos pilares democráticos. E também não era estratégico, visto que Bolsonaro era inimigo comum. Cara, deixa o judiciário quieto. O inimigo comum do judiciário, do PT, da imprensa é Bolsonaro. Né? Vamos fazer aqui um pacto de não agressão entre todos nós. A censura direta foi substituída pela censura indireta, com o ocultamento espontâneo de reportagens sobre integrantes do Supremo que já estavam no ar, após o recebimento de telefonemas ameaçadores. E com o engavetamento puro e simples de apurações de repórteres investigativos que agora já se autocensuram para o alívio de seus editores. Podemos não viver sob uma ditadura do judiciário, mas o abastardamento da democracia brasileira é suficiente para parecer que vivemos sob uma. É o que eu falei para você até no vídeo. Eu falei, gente, quando vê essas matérias todas aqui, nesse contexto geral, inclusive a própria questão que eu estava falando sobre o recuo tático, não é que a imprensa está tentando falar com seus leitores e tentar dar uma conscientizada, é porque no final do dia você não vai conseguir, né? Imagine se uma pessoa poderosa, o próprio Lula tá o Lula, presidente da República, imagine se existe algum cenário que todos os jornais vão ter acesso direto ao Lula, o Lula vai atender, em um dia não tem como um ser humano atender em um dia 10, 12 pessoas diferentes e falar com ela mais do que 10 minutos, não tem como. Só se tu passar o dia fazendo isso, então tu não faz mais nada. Se você é uma pessoa de importância, que tem afazeres, você não tem, então você tem que receber alguns resumos. Então, a imprensa tem o seu jeito também de conversar. Não necessariamente vai pegar o telefone e mandar as mensagens. Temos as nossas porta-vozes no consórcio, em especial aquela turma do Globo News, que você vê que a opinião deles parece assim, tá sempre alinhada à opinião da ditadura. É incrível a posição da Globo News. Tá sempre assim. Então tem algumas coisas, alguns movimentos, alguns termos, assim, cara, do nada o Estadão fez questão de não só rebater essa tese da democracia, mas criar um termo. A democracia bastarda. Essas coisas não são aleatórias. São aleatórias. É aquela mensagem, né? A janela de Overton está, né, se movimentando. Cada vez mais pessoas acham que o Brasil está vivendo sob a ditadura. O Estadão fala isso, né? Coloca, né? Tem muita gente de boa fé comprando essa tese. Então vejam, né, os males das redes sociais, com pura desinformação, levando pessoas a acharem que o Brasil não é uma democracia. Curioso, né? Tudo é muito curioso, como as coisas vão se conectando. Aí sobre a